Olá, vamos começar a nossa aula hoje? Ok, pessoal do sexto ano, é um prazer estar com vocês de novo. Confesso que eu estava com saudade e vou começar com uma frase que diz assim, uma música na verdade, mas eu vou ler. É bom estar com vocês, estudar com vocês. Mas aí Angélica inseriu essa palavra aí, estudar. Na verdade, não era estudar, era brincar. Mas o que é que tem? Brincar e estudar e aprender brincando, não é? Então é assim que nós começamos nossa aula de hoje, com o assunto litosfera, estrutura e relevo da Terra, tá? Nos livros de vocês tem uma página lá, 2, que ela mostra, tem uma ilustração, e lá tem vários elementos, nomes, e tem aí a biosfera. Bio significa vida e esfera significa a Terra, não é? O planeta Terra, o formato dela, ok? E aí fala também da hidrosfera, que é a água, fala também da atmosfera, que é o ar, tá? E fala também da litosfera, da qual nós vamos estudar hoje, ok? Então, falando sobre a litosfera, a gente precisa analisar uma linha do tempo. Os estudiosos, eles fizeram uma linha do tempo, tipo uma régua, tá? Aqui é o início, aqui é onde nós estamos hoje, tá? E nesse início aqui, se passaram já, até chegar aqui, bilhões de anos, bilhões mesmo, 4 bilhões de anos, tá? Só que no início dessa linha do tempo, dessa escala geológica, não existia seres vivos, tá? Depois, com o passar do tempo, dos milhões de anos e bilhões, foi que foram surgindo os primeiros seres vivos, como as células, as bactérias, os peixes e por aí foi. Com muito passar de tempo depois, chegaram-se ao tempo chamado Jurássico, que eu acho que vocês conhecem, a era dos dinossauros. Lembra? Vocês já assistiram filmes, devem ter lido em alguma parte, alguma coisa assim. E aí, pessoal, nesse tempo, dizem que caiu um grande meteoro. E aí acabou, extinguiu, vamos dizer assim, os dinossauros, todos de uma vez. O período Cretáceo. Depois desse período, passou muito tempo depois, chegamos até mais ou menos os dias atuais. Vamos voltar um pouquinho ao Homo sapiens, quando o homem começou a desenvolver, a ter inteligência, até chegar aos dias atuais. Agora eu quero comparar com vocês. Lembra que eu falei da linha do tempo geológico, como uma régua, aqui o início, aqui nos tempos que nós estamos. Ok, vamos imaginar essa linha do tempo como se fosse o nosso dia. Nós acordamos de manhã cedinho, depois tem a tarde, tem a noite, a gente vai dormir. Então, comparando o dia da gente com essa linha do tempo, vamos dizer que o homem, com inteligência, ele só apareceu no final do tempo geológico, tá? Da escala geológica. Já há pouco tempo mesmo, vamos dizer assim, tá? Então, é como se dissesse que no final da noite é que o homem surgiu. Eu espero que vocês tenham entendido essa analogia. Caso contrário, não tem problema. Eu repito para vocês outra vez, tá ok? Vamos falar das camadas da Terra. Nós temos a crosta, o manto e o núcleo, tá? Porque o núcleo é aquela parte lá no interior mesmo da Terra, muitos quilômetros de distância da Terra, ok? Fica localizado lá. O manto é aquela parte do meio e aí a crosta é a litosfera onde a gente pisa, ok? Continuando, nós vamos falar sobre as rochas. Rochas, elas são compostas de minerais ou apenas de um mineral. Nós temos vários tipos de rocha, tá? E aí nós vamos falar sobre 3 tipos, que são as magmáticas. As rochas magmáticas, elas se transformam a partir do magma, do seu resfriamento, tá? Que vão se solidificando e se transformando nessas rochas. Eu vou dar exemplo de 2 tipos dessa rocha, que é o basalto, que é a brita, vocês sabem, em construção de casa, que usa às vezes de prédios, e o granito, que se usa muito para o piso de shopping centers, às vezes de casa, a bancada, vamos dizer assim, da pia, alguma coisa mais ou menos assim. Posso falar para vocês também de outro tipo de rocha, que são as metamórficas. Elas se transformam a partir de outra rocha pré-existente, de outro tipo de rocha. Como é que ela se transforma?
Com o passar do tempo, a chuva, o sol, o calor, a temperatura, o vento vão transformando elas. E eu posso citar um exemplo de uma rocha desse tipo, que é o mármore. E aí eu vou explicar para vocês, quer dizer, exemplificar um monumento que foi construído de mármore. Ele fica lá na Índia, lá no continente asiático, que é chamado de Taj Mahal. Foi construído por um rei lá todo poderoso no tempo dele, há muito, muito tempo atrás, como túmulo para sua rainha, tá? E hoje ele serve para o turismo lá na Índia. E aí, gente, eu vou falar agora das rochas sedimentares, tá? Essas rochas sedimentares, elas são compostas por sedimentos, certo? Acumulação de restos de animais, de vegetação, de outras rochas. Elas vão se compactando com o passar dos muitos anos, dos milhões de anos, e formando uma rocha sólida, firme, tá? Essas rochas sedimentares, eu posso dar o exemplo da areia, do arenito, do calcário, ok? E aí eu vou falar que a partir dessas rochas sedimentares é que se formam dois minerais, o petróleo e o ferro, muito importante para a economia de qualquer país, certo? Eles são formados com a compactação dessas rochas sedimentares. Eu gostaria de lembrar para vocês já devem ter estudado isso nas séries anteriores, sobre a Pangeia. Antes, o planeta era formado em uma única massa de terra. Com o passar dos milhões de anos, ele foi o magma. Lembra que eu falei que tem as outras camadas da Terra? Então, ele se movimentando lá embaixo, e aí ele é tão forte, tão poderoso, que ele consegue movimentar essas camadas enormes de terra que nós temos, tá? E essa Pangeia, ela foi se soltando, esses blocos de terra, e foram formando os continentes até como são hoje, os continentes americano, asiático, europeu, africano, Oceania, Antártica, tudo isso, ok? E aí eu digo para vocês que o homem que começou a estudar isso, que no início não acreditavam nele, depois foi que acreditaram, ele era chamado de Alfred, tá? Ele é alemão. Ele era alemão, na verdade, certo? E ele começou a formular essa teoria no ano de 1912, a teoria da deriva continental. Deriva que vai se afastando, os blocos, o continente. Quero falar para você que esses grandes blocos, esses continentes, eles estão aqui em cima, só que abaixo dele tem as outras camadas. E vocês sabem que abaixo do nível de água do oceano, dos mares, tem a camada da terra lá embaixo. Lá existem placas tectônicas, gente, tanto no oceano como nos blocos aqui na litosfera. E essas placas tectônicas, elas se encontram como se fosse um quebra-cabeça, e quando o magma lá embaixo está se movimentando, essas placas se movimentam aqui também, causando terremotos, abalos sísmicos, tá? É como se lá embaixo no magma fosse uma panela efervescente, com tanta força, querendo explodir, que movimenta grandes placas de terra, de rochas, tá? Nós temos vários tipos de movimentos das placas tectônicas. Vou começar dizendo sobre os divergentes, que são o quê? Um vai para um lado e o outro vai para o outro. Eles vão abrindo, ok? Nós podemos dar exemplo aí desse movimento. O Rift Valley fica lá na África. Ele está abrindo, a Terra está se separando, certo? É um exemplo desse movimento divergente, tá? Outro tipo de movimento é o convergente. O convergente, ele se encontra uma placa com a outra. Mas se encontra com a placa oceânica, ela é mais densa, mais pesada, ela entra um pouquinho e a outra sobe. Esse é o movimento convergente. Exemplo de um movimento convergente que formou-se é a Cordilheira dos Andes, porque quando elas batem, elas vão tendo acúmulos com o passar dos milhões de anos, tá? Vai formando aqui a lava, vai se formando montanhas. Então, a Cordilheira dos Andes, tá? Aqui na América do Sul, são cadeias de montanhas, vamos dizer assim, formadas por esses movimentos das placas.
Outro tipo de movimento são os transformantes. Como são esses? Um vai para o lado, outro vai para o outro. Eles não se encontram, eles passam na lateral. E esse movimento dessas placas tectônicas, ela formou uma falha muito famosa que já virou até filme, a falha de San Andreas. Fica lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, tá? Então são os movimentos das placas tectônicas que causam muitos problemas. Vamos falar agora sobre o relevo da Terra. Eu falei da litosfera, onde a gente pisa, só que ele não é igual. Ele é composto por planícies, que são as partes mais planas, retinhas, planaltos, que são partes mais altas, mas também lá em cima pode-se construir cidades. Assim, tem essa diferença, mas não é pontiagudo o planalto. Podemos falar de montanhas, montes, serras, certo? Vales, que são percursos que os rios passam entre uma montanha e outra, vamos dizer assim. Depressão, certo? Que são partes da terra mais baixas. Pronto, há alguns tipos de relevo que eu quis passar para vocês, ok? E eu queria falar sobre um fator muito importante, altura e altitude. Por exemplo, o Pico do Cabugi. Se eu for para perto do Pico do Cabugi, a minha altura com relação ao Pico do Cabugi, eu vou ficar muito pequenininha, não é? Mas eu vou falar de altitude. Se eu for comparar o tamanho do Pico do Cabugi com a diferença do nível do mar, o Cabugi ele tem 590 metros acima do nível do mar, da praia, entendeu? Então ele é mais alto. A gente compara a altitude de acordo com o nível do mar, ok? E aí eu quero comparar outra coisa. Sabe qual é a altitude de Angicos acima do nível do mar? 110 metros. Só para vocês terem uma ideia do que significa altitude e altura. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, eu dou outra aula e para que nós possamos ter uma boa compreensão, tá ok? Olha, beijo bem grande, foi um prazer enorme estar com vocês mesmo, tá? Beijo!